Muito bom dia a todos. Estamos aqui no nosso terceiro episódio com o advogado renomado no mundo do direito penal, João Medeiros. Por isso, muito obrigado pela sua presença, é um enorme gosto. O E, gosto é todo meu. e vamos começar com a primeira pergunta, que é: quem é o João Medeiros? Gostaria que nos explicasse mais ou menos o seu percurso profissional e académico até o dia de hoje, Ok, e que é gigante. ok, Por isso, se puder assim por partes. ok. É gigante porque é longo, já são 30 anos, mas ok, eu vou começar. Então é assim, o João Medeiros, ao contrário daquilo que se possa hoje em dia pensar, queria ser professor de ginástica e não advogado, ok? Só que era tão mau a matemática que não conseguia entrar no ISEF. E então o meu pai, que era um homem sensato, disse-me: ouve, tu não tens jeito nenhum para estar nessa área, tu muda para a área de humanidades. E assim foi, eu mudei para a área de humanidades. Então, a determinada altura, o meu pai insistiu para que eu fosse fazer exames à Católica de admissão, e eu, ainda hoje, sem saber bem como, entrei na Universidade Católica. Pronto, quando saí da Universidade Católica e me formei, e fui um razoável aluno, não fui um ótimo aluno, fui só razoável aluno, não queria ser advogado, continuava a teimar que não queria ser advogado. E então concorri e entrei na Polícia Judiciária. E, portanto, isso foi a minha primeira atividade profissional, chamamos assim. Entretanto, eu estava a fazer o estágio na polícia, tinha feito o estágio no Barro, em Loures, que é onde se começa, e depois tinha acabado o estágio, concluído a parte escolar com, com, tinha passado, e ia ser colocado na própria a trabalhar como inspetor estagiário na polícia. E à boa maneira portuguesa, o concurso foi anulado, porque houve alguém que impugnou o concurso foi anulado, e eu de repente, que estava pronto para ir trabalhar, fiquei sem nada para fazer. E então, ficando sem nada para fazer, aí sim fui fazer o estágio de advocacia. Mas como o meu pai era empregado bancário e eu não tinha conhecimentos na advocacia, inscrevi-me numa nomeação oficiosa e então andei por vários escritórios de advogados, onde basicamente o que eu fazia era entregar papéis aqui e ali, sem nunca ter olhado para um processo. A determinada altura, a minha irmã era casada com um senhor que era administrador numa sociedade e disse-me: bom, nós temos uns advogados lá em Lisboa, isto porque a minha irmã vivia no Algarve, tínhamos uns advogados lá em Lisboa, que é o Luís Charga Leal e o Zé Miguel Júdice e tal. Tu gostavas de experimentar fazer um estágio lá? Bom, e eu, cuja alternativa era andar a entregar papéis de um lado e do outro, disse claro que sim, claro que gostava, adorava. E então foi assim que eu fui fazer uma entrevista a uma sociedade que ainda se chama, ainda existe, que se chama PLMJ, e onde eu depois fiquei por lá 27 anos, 20 dos quais trabalhei com um senhor que se chama José Miguel Júdice, a quem devo muito, e assim, em breve trecho, em breves palavras, é assim o meu percurso profissional. Isso é uma curiosidade que eu agora comecei o meu percurso profissional na PLMJ, por isso. Olha que engraçado. Que A, engraçado. a tua vida podia ter levado para variedíssimos lugares. Ou seja, É, é, professor de ginástica, inspetor judiciário. exatamente isso. Isto para vos dizer que há aquelas pessoas que eu vejo que nascem com uma vocação e que sabem exatamente desde o dia quase que nascem o que é que vão fazer. Eu adorava que fosse assim, mas não é definitivamente o meu caso, não foi definitivamente o meu caso. Foi um bocadinho mais errático. Claro que a partir do momento em que resolvi ser advogado, a partir daí dediquei-me e trabalhei muitas horas. Nada nesta vida se consegue sem trabalho. Mas isto para vos dizer que o início da minha carreira profissional foi absolutamente errático mesmo. Muito interessante. Interessante. Muito atípico. E na senda dessa explanação, gostaríamos de saber porquê direito penal? Então, por duas razões.
Em primeiro lugar, porque eu entrei numa sociedade onde havia quase todas as especialidades. A PLMJ já era, na altura, uma sociedade que defendia a especialização, como continua a ser, e havia imensas pessoas especializadas em imensas coisas estranhas. E, à data, eu não sei se vocês têm a noção, mas não tinha havido este fenómeno de neocriminalização e não havia ainda aquilo que se chamam os crimes de colarinho branco ou criminalidade económica. Não, basicamente a criminalidade que havia era aquela criminalidade violenta, aquela criminalidade, enfim, do Tribunal da Boa Hora, aquela coisa mais a séria. Mas eu tinha trabalhava com uma pessoa que é, de facto, é um visionário, o José Miguel Júdice, e o José Miguel Júdice sempre me dizia: "Ó João, eu assisto ao que se passa lá fora e a tendência do direito penal é tornar-se cada vez mais empresarial." Aliás, uns anos antes, tinha saído um decreto-lei que vocês devem saber, que é o Decreto-Lei 2884, que consagrou pela primeira vez em Portugal, ainda antes do Código Penal o fazer, a responsabilidade penal de pessoas coletivas. E, portanto, o José Miguel, que era um homem esperto e visionário, basicamente diz-me: João, tu, se gostas dessa matéria, tu não deixes de apostar nisso, porque efetivamente isso um dia mais tarde vai ter mercado. E assim foi o que eu andava a fazer. À data, as oficiosas, não sei se vocês têm a noção, eram feitas pelos estagiários. E normalmente os meus colegas eram ótimos no direito comercial, nas fusões, nas aquisições, mas não queriam saber nada de direito penal, porque era um direito que não interessava muito. E então, basicamente, eu andava pelo escritório a recolher as oficiosas dos meus colegas e dizia-lhes: olha, eu faço-te a oficiosa, mas se algum cliente algum dia vos falar de que há um assunto de direito penal, pá, faz-me um favor, diz que há um colega aqui que gosta de fazer direito penal. Pronto, e foi assim, basicamente, que eu comecei. É isto. É muito Eras muito interessante. interessante. Sim, sem dúvida. E então, partindo agora para a parte mais prática, como é que foi o seu primeiro julgamento? E Foi depois péssimo. de seguir. Foi péssimo. Péssimo. Foi péssimo. Foi um horror. Eu te lembro-me como se fosse hoje. Era uma oficiosa, lá está. Era um crime de tráfico. E eu estudei muito bem, tentei estudar muito bem a lição para ver se conseguia enquadrar aquilo no regime do traficante consumidor, cuja havia prova que não, ele tinha sido apanhado com aquilo mesmo, na revista, e portanto, quer dizer, não havia grandes espaços para fazer grandes milagres do ponto de vista probatório. E então eu estudei o regime assim com atenção e combinei com o meu cliente fazer-lhe dizer, ele basicamente dizer que de facto tinha aquela quantidade, mas que não era naturalmente para tráfico, era basicamente para consumo próprio. Só que o juiz era um espertalhão e, entretanto, perguntou ao meu cliente o que é que ele fazia na vida. Eu nunca mais me esqueço. Ele era técnico de ares condicionados, nunca mais me esqueci. E, basicamente, perguntou-lhe: o que é que o senhor faz na vida? Eu sou técnico de ar condicionado. E quanto é que ganha? E ele lá disse. E olha uma coisa, e dessa sua percentagem do seu ordenado, quanto é que o senhor investe mensalmente na aquisição de drogas? Ele que foi apanhado, e que não era propriamente um homem muito inteligente, foi apanhado pela pergunta ao contrário, disse era mais de metade do ordenado dele que ele todos os meses gastava. E portanto eu que tinha a lição muito bem estudada do traficante consumidor, a partir daí fiquei com a prova completamente destruída e acho que me limitei a pedir justiça e pronto, e assim foi o meu primeiro julgamento, o tipo foi mais que condenado e pronto, olha, foi a vida. Muito engraçado, sem dúvida. E o julgamento mais importante que teve? E isso é difícil. É difícil dizer qual foi o mais importante. Eu tive vários julgamentos que foram marcantes na minha vida. Logo no início da minha vida profissional, tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel Proença de Carvalho na defesa das vítimas da Casa Pia. Foi um julgamento que me marcou muito. Tive há uns anos um julgamento que me marcou muito pela absoluta injustiça da pessoa que estava a ser visada. Foi o julgamento dos vistos gold, em que eu defendia o diretor nacional do CEF
um senhor chamado Manuel Paulos, e que foi envolvido pelo Ministério Público de uma forma um bocadinho escandalosa no processo e que, portanto, deu muito gozo fazer um julgamento em que ele, afinal, foi absolvido. Mas, quer dizer, eu já fiz tantos julgamentos e são tão importantes para as pessoas e para mim que é muito difícil conseguir destacar um como o julgamento mais importante. Eu penso sempre que o julgamento mais importante há de ser aquele que eu ainda vou fazer. Gosto de pensar assim. Já teve algum Bem, julgamento, por exemplo, talvez nas oficiosas, assim, um crime que o deixou menos à vontade, algo que, não sei, que o inquietou um bocadinho, que o fez, assim, meter em causa mesmo os seus valores, Todos os crimes que têm que ver com menores são crimes que, designadamente abusos sexuais de menores, são crimes que me testam muito, são julgamentos que me testam muito, principalmente se eu tiver, se me for acometido a defesa do agressor. É algo que é muito difícil do ponto de vista do meu padrão moral eu conseguir fazer um julgamento desse tipo. E isso sim faz-me muitíssima impressão. Eu prefiro muito mais fazer um homicídio do que fazer um abuso sexual de menor, sem comparação. e atualmente ainda, ou seja, atualmente ainda tem alguma, ou seja, ainda faz algum, representa algum desses tipos de clientes, por exemplo, mesmo homicídios ou não, ou uma vez que foi para, por exemplo, na VDA e etc. Imagino que não façam assim, não tenha esse tipo de crimes, imagino. Não, é verdade, mas ainda há relativamente pouco tempo tive um crime em que estava em causa um homicídio e repare, todo o advogado que gosta de fazer direito penal gosta de vez em quando, pelo menos de vez em quando, de mergulhar nesses tipos de crimes de vida e de morte, porque no fundo sente que são valores muito importantes que estão em causa e, portanto, eu, para não perder a mão, como aos cozinheiros, de quando em quando gosto de fazer um julgamento desse tipo de criminalidade. Sim. Ok, perfeito. o julgamento é feito no âmbito do. Eram feitos no âmbito de um escritório ou era mais a título individual? Quais deles? Os, Quais é que são feitos? os relativos aos crimes de a criminalidade de homicídio, por exemplo, são Não, mais. eram feitos todos os julgamentos que eu fiz desse âmbito foram feitos na ótica do meu escritório. Não se esqueçam que eu à data trabalhava, como vos disse, com o José Miguel Júdice. Ele era, chegou a ser bastonário da Ordem dos Advogados, como sabem, e, portanto, a realização e a componente social da advocacia era algo que era para ele muito valorizado. Como ele era o meu chefe, como calculam, isso influenciava bastante e, portanto, se ele efetivamente acreditasse na bondade do julgamento e dava-me autorização para o fazer, e eu fazia com gosto. Mas isto no âmbito e inserido na prática de uma sociedade de advogados, neste caso concreto da PLMJ, que foi onde eu tive mais tempo na vida. Certo, muito bem. E tem alguma história típica, para além das que já contou, relativa a um julgamento que o marcou? Sabemos também que ouvimos aquele exemplo do- da pergunta astuta do juiz, mas tem algum outro episódio que o tenha marcado e que seja Tenho, interessante ou engraçado? tenho imenso. No julgamento, como vocês. Alguns eu não me ficaria bem contar aqui, ok? Portanto, vou contar um ou dois assim mais ligeiros, digamos assim. E então, olha, cheguei a um julgamento e tinha uma daquelas malas grandes que os advogados costumam usar com rodinhas e tinha um código, ok? E cheguei ao julgamento onde tinha dentro da mala, como é habitual, tinha as pastas do julgamento, o computador, a minha toga, etc, etc. Cheguei ao julgamento, pus o código e o código, a mala não abria. E, portanto, a páginas tantas, o julgamento queria começar, o juiz estava à espera, estava toda a gente à espera e eu não conseguia tirar a toga, não conseguia tirar nada. Então, o julgamento interrompeu-se
para que o juiz e o funcionário fossem buscar uma tesoura. E então tivemos, antes do julgamento, a arrombar a minha própria mala, todos entretidos a arrombar a minha própria mala, e o julgamento atrasado, toda a gente de volta da minha mala, e por fim lá conseguimos rebentar com a fechadura e fazer o julgamento. Outro exemplo giro. Fui fazer um julgamento num tribunal em que, ao contrário daquilo que é habitual, a sala era em forma de ferradura. E, portanto, os juízes estavam no mesmo plano que os advogados, digamos assim, com o Ministério Público. Isto é, não estavam mais elevados, estávamos todos no mesmo plano. E, portanto, a determinada altura era uma inquirição de uma testemunha por videoconferência. E era uma questão relacionada com a pessoa que tinha ficado queimada por ter bebido supostamente soda cáustica. Era assim uma coisa um bocadinho dramática. E eu tinha um colega meu, que é um grande brincalhão, cujo nome não vou dizer, e estava a interrogar a testemunha estava fora, portanto, do tribunal, noutro tribunal na videoconferência, e estava o colega da nossa parte contrária a fazer o interrogatório da testemunha. E nós descobrimos que se com o pé mexêssemos nos fios, conseguíamos mexer na câmara e levantar a câmara relativamente à testemunha. E então, quando nós levantávamos a câmara, vocês sabem como é uma videoconferência, é um bocadinho como aqui, está a testemunha no ecrã principal, mas o advogado vê-se na câmara pequenina, não é? E nós íamos mexendo na câmara e o nosso colega, porque ia desaparecendo do ecrã, ia-se levantando e ia descendo. E nós passámos o julgamento inteiro a brincar com a câmara e o colega levantava-se e descia, enfim, coitado. Mas, ouça, há tantas histórias num tribunal que se passam num tribunal, eu era capaz de ficar horas a contar histórias, porque a vida de quem faz julgamentos é uma vida dura, mas tem histórias muito, muito, muito engraçadas, muito mesmo. E uma situação com um cliente, uma situação assim mais atípica com um cliente, também pode. Uma situação atípica com um cliente, deixa cá ver. Loucos. Uma pessoa na advocacia penal apanha loucos. Pessoas que têm verdadeiros distúrbios mentais e que faz parte, acho que aliás, do padrão da doença, há principalmente aquele tipo de pessoas que se sente perseguido, digamos assim, vão muito aos escritórios dos advogados. Então eu lembro-me um determinado dia em que o José Miguel Júdice vira para mim e diz-me: olha, João, estou falando para cá um senhor, quer ser recebido por nós, tu se faz favor, eu estou aqui ainda atrapalhado, vai andando para a sala de reuniões e eu já lá vou ter contigo. Bom, eu lá cheguei à sala de reuniões, estava um senhor absolutamente normal, absolutamente indiferenciado, digamos assim, sem nenhum sinal de que a pessoa ficasse a pau, e começa-me a contar uma grande história, que tinha trabalhado 20 anos numa editora, e que era uma editora muito conhecida de livros, e começa-me a contar uma lenga-lenga de 20 minutos, e eu com os meus instintos jurídicos todos alerta, para perceber, digamos, qual era de facto o problema. E o senhor, rapaz, neste instante disse: olha, eu peço imensa desculpa, eu tenho estado a ouvi-lo com atenção, mas eu, com franqueza, ainda não identifiquei qual é a questão jurídica subjacente. E ele vira-se para mim e diz: o doutor não identificou. O problema é que as pessoas desta editora, a atual administração, não são terráqueos. Bom, eu fiquei a olhar para o homem e nessa altura, precisamente nessa altura, entra o José Miguel Júdice derrompante na sala, com aquela maneira de ser dele e tal, a fazer aquele barulho, e o José Miguel Júdice, muito boa tarde, tem aqui um cartão meu, etc, 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 etc. E vira-se para mim e diz: João, já estiveste a ouvir o senhor? E eu disse: já estive a ouvir o senhor, sim senhor. E ele diz-me: então, João, aqui o meu associado vai-me resumir, para não perdermos mais tempo, vai-me resumir o problema.
Bom, e eu aquilo que o homem me tinha contado em 20 minutos, eu abreviei para 5 minutos. Mas mesmo os 5 minutos, o Zé Miguel Júdice estava farto de me ouvir. E então às tantas dizia-me, está bem João, sim, mas qual é o problema? Eu às tantas disse, bom, o problema é que este senhor diz que a atual administração não são terráqueos. E eu olhei para o Zé Miguel Júdice e o Zé Miguel Júdice ficou-se a olhar para mim, este tipo enlouqueceu completamente. E eu às tantas meto assim uma mão, pisco-lhe o olho, e o Zé Miguel disse, sim senhor, já vi muito bem o seu problema, sim senhor, olha, eu entretanto tenho outra reunião, o meu associado fica consigo, e pirou-se da sala de reuniões, e fiquei lá eu a ouvir as histórias dele, relativamente ao qual os clientes não eram terráqueos, e portanto, olha, é assim, claro que isto contado agora não tem metade da piada, mas como vocês podem imaginar, eu nem sequer, eu abria e fechava a boca, parecia um peixe, nem sequer estava bem a perceber o que é que se passava ali. Ok, isso aí sem dúvida que seria para uma pessoa se conter e. Mas chegaram a perceber se eram terráqueos ou não? Epá, eu com franqueza não segui o assunto depois. Acho que não era bem a minha especialidade que ele precisava. Exatamente. E, e agora também tenho mais outra questão relativamente aos julgamentos. Já teve de certeza que durante a sua carreira já presenciou tribunais de júri. Já fiz 2 ou 3 julgamentos em tribunais de júri, sim. Ou seja, como é que difere, qual é que é a experiência nestes tribunais, quais é que são os métodos quais é que são a diferente estratégia que é preciso adotar para esse tipo de julgamentos? Sabes, Luís, que eu acho que os tribunais de júri não funcionam bem em Portugal. Porque os tribunais de júri em Portugal, como tu sabes, julgam de facto de direito e não apenas de facto como nos Estados Unidos. Portanto, não é só o culpado ou não culpado e depois deixam a matéria de aplicação de lei para o cargo dos juízes, digamos assim, ou do juiz. Aqui em Portugal é um coletivo de juízes composto com mais juízes não togados, júris não togados. E a verdade é que as pessoas que têm a sua vida normal e que são chamadas a colaborar num tribunal de júri, que nada têm que ver com direito, e de repente se veem metidas numa sala de julgamento, tendem naturalmente a ir muito atrás daquilo que é a opinião dos juízes togados, chamemos assim. E, portanto, eu, com toda a franqueza, acho que os tribunais de júri, da forma como estão instituídos em Portugal, não funcionam na sua plenitude. É só uma mera expressão do exercício da justiça em nome do povo, é verdade, mas não mais do que isso, porque efetivamente não há um poder efetivo dos júris num tribunal. Essa é a minha experiência de 2 ou 3 julgamentos que fiz em tribunal de júri. Aliás, basta ver que, sendo algo que é permitido em alguns tipos de crimes, e é tão muito pouco utilizado em Portugal, muito pouco, por alguma coisa deverá ser, não é? Fixo. Agora gostaríamos de saber, sabemos que recentemente foi assistente no processo relativo ao Rui Pinto e ao acesso ilegítimo dos seus e-mails, onde até lhe foi atribuída uma indemnização de 11.000 euros. Uhum. 15, Ah, 15, foi 15, 15, se algum 15, dia recebesse, seriam 15, sim. Sim. certo. E foi uma situação em si, foi muito difícil quando o julgamento, o Não, que foi é que tem a difícil. nos dizer? Do julgamento não foi nada difícil. Fui lá chamado, prestei declarações e disse a verdade e não me custou particularmente. O que foi difícil foi viver essa experiência. O que foi difícil foi a sensação de teres toda a tua caixa do correio colocada num sítio acessível ao público em geral, indiferenciada, isto é, não eram só mails que tinham que ver com o Benfica ou com o futebol, eram mails que tinham que ver também com os outros clientes, eram as análises dos meus filhos,
eram as minhas contas bancárias, eram tudo o que tu possas imaginar que nós trocamos por e-mail. Quem trabalha num escritório não deveria fazê-lo, é certo, mas a verdade é que acabamos por usar o nosso e-mail profissional também para tratar de muitas coisas pessoais, com o banco, com o empreiteiro, com os nossos amigos, com a nossa mulher, enfim, e portanto é uma sensação de devassa que tu tens. Eu, naturalmente, felizmente, nunca fui violado, mas eu acho que deve ser a sensação mais próxima, sem ter a questão do toque, naturalmente, mas deve ser a sensação mais próxima de tu veres a tua intimidade exposta e ainda para mais, porque aquilo era com cenas dos próximos capítulos, porque como aquilo era sempre no dia 18, às 18 horas, porque aquilo fazia alusão à Porta da SAD, que é a Porta 18, como vocês sabem, no Estado da Luz, aquilo ia sendo largado às postas, digamos assim. E, portanto, era um sofrimento que se prolongava mês a mês. Quando tu vias chegar a ocasião, ficavas absolutamente em pânico, o que é que virá desta vez aí? Portanto, foram tempos muito difíceis na minha vida, porque, como deves calcular, quem faz a advocacia penal, os nossos clientes abrem-nos o coração e muitas das vezes contam-nos coisas, designadamente a própria verdade, confessando ao seu advogado coisas que porventura nós em tribunal até seletivamente não vamos dizer. Portanto, imaginam que é do ponto de vista de um cliente, de alguém que vai ter contigo, confiando a sua vida, e que de repente vê que o mail que enviou ao seu advogado, com as coisas que ele confessou ao seu advogado no espírito estrito da confiança profissional, de repente está para quem quiser ver para o mundo inteiro. E portanto foram tempos muito, muito, muito difíceis, muito difíceis. É importante que eu vos diga uma coisa que eu acho que é uma, uma homenagem que eu tenho que fazer aos jornalistas portugueses. Eu sempre tive boa relação com a imprensa, as pessoas que fazem justiça são sempre as mesmas, portanto, basicamente, já nos conhecemos todos, eles conhecem-me a mim, eu conheço a eles, etc. Depois vocês acreditem que, exceção feita a um senhor que se diz jornalista, todos os outros jornalistas fizeram um pacto, um acordo, nos termos do qual não iriam proceder à divulgação de e-mails meus, mesmo que tivessem interesse do ponto de vista judiciário, e não o fizeram. E, portanto, é uma homenagem que eu tenho que fazer aos jornalistas deste país, um exemplo de ética, de deontologia, de humanidade, enfim, algo que eu, com franqueza, nunca mais esquecerei enquanto viver. E além disso também impactou muito a sua carreira, por exemplo, mesmo em termos de clientes, depois de posteriormente irem ter consigo, depois de uma mudança radical, ou não, não é radical, mas uma mudança mesmo de... Vou ser sincero, Luís, não impactou porque os jornalistas tiveram esta extraordinária atitude, ok? Ok. Não obstante, qualquer cliente que estivesse interessado em falar comigo dizia, Soutor, se não se importa, eu vou ir ter consigo, que eu assim e-mails não lhe mando. Os colegas faziam exatamente a mesma coisa. João, estás a brincar? Eu e-mails para ti? Nem pensar, nem pensar. E, portanto, durante não sei quantos anos, ainda hoje, mas na altura mais, andei a ser gozado e brincado por causa disso. Mas, como te digo, não impactou assim tanto na minha vida profissional, porque precisamente os e-mails designadamente profissionais não foram objeto de divulgação pública por parte dos meios de comunicação social. Ok, ótimo. E agora uma outra questão. O João foi advogado do João Rendeiro durante vários anos, estando ele envolvido Sim. em casos de corrupção do mais alto nível, como sabemos. Como é que foi para si, tanto profissionalmente como socialmente, representado? Então, eu fui eu digo de outra forma, quem era o advogado histórico do João Rendeiro era o José Miguel Júdice. E eu trabalhava com o José Miguel Júdice e, portanto, trabalhei ativamente com o Dr. João Rendeiro. Nós acompanhámos o declínio da crise, chamada crise do BPP,
E, portanto, nessa altura representávamos o Dr. Rendeiro. Eles, quando eu digo eles, a administração, fizeram uma série de disparates à nossa revelia, designadamente, e é preciso que as pessoas tenham noção, a generalidade das questões penais que o João Rendeiro foi condenado foram cometidas não no exercício normal da atividade do banco, mas depois de o banco colapsar para tentarem tapar questões relativas ao banco. Tive o gosto de representar o Dr. Rendeiro num primeiro processo que se chamava Privado de Financeiras, e onde, juntamente com o José Miguel Júdice, fizemos o julgamento do João Rendeiro e onde ele foi absolvido. As pessoas normalmente só pensam no João Rendeiro depois. Depois, eu acho que o Dr. João Rendeiro foi mal aconselhado, resolveu mudar de advogados, e as coisas começaram a correr pior para ele, não por causa dos advogados, naturalmente, mas porque, ao contrário daquele primeiro, em que havia grandes fundamentos de defesa, os processos que se seguiram eram de facto mais complicados e havia provas de falsificação, designadamente de contabilidade. E foi muito triste ver este declínio. Quem conheceu o Dr. João Rendeiro, que era um homem hiper inteligente, em que adorava andar bem vestido, em que tinha um gosto altamente refinado, e depois nós, embora já não fosse meu cliente na altura, vermos tudo aquilo que se passou, vermos a forma como ele acabou, as circunstâncias em que acabou, com aquele pijama ridículo na sala de audiências, enfim, olha, do ponto de vista humano, foi de facto uma tristeza, tive muita pena. E mais outra questão também. O João já alguma vez sentiu aquela, não sei, uma pressão social ou mesmo um preconceito por ser um advogado dos ditos das pessoas que depois são indiciadas por grandes crimes de corrupção e que depois é isso, há aquela mediação toda também com os advogados, não só no cliente, mas também com os advogados. E Até Até no te âmbito da digo mais, família Luís. também. Até te digo mais, Luís. Mais que pressão social, já me bateram por causa disso. Mais que pressão social, já me chamaram nomes na rua por causa disso. E, portanto, pressão social, sim. As pessoas dizerem basicamente, João, eu profissionalmente espero nunca ter que te encontrar, sim. Mas mais do que isso, já tive, uma vez lembro-me, estava a sair do tribunal e vinha de toga na mão e parou um carro e eu pensava que era uma pessoa para pedir uma informação e portanto baixei-me para olhar para dentro do carro e dentro do carro bateram-me e arrancaram a seguir e pronto, e portanto não foi para me roubar seguramente, porque não me roubaram. E chamarem-me nomes à porta do tribunal e aí corrupto, etc, sim, não aconteceu assim. no âmbito familiar, como é que Eu diria que a desgraçada da minha mulher está muito treinada nisto, não é? Já leva 25 anos de casamento e portanto está muito treinada. Os meus filhos também, eu tenho 5 miúdos, habituaram-se a viver com isso. Mas às vezes, principalmente enquanto são crianças, as crianças são cruéis umas com as outras na escola. Quando eles eram mais novos havia coisas desagradáveis. Agora eu acho que já não, eles já estão mais crescidos também, já estão habituados, e, portanto, o que as pessoas não compreendem às vezes, e isto convosco vai acontecer, é que toda a gente tem direito a uma defesa, não é? E toda a gente tem direito a um advogado, não é? E nenhum advogado faz milagres. Os advogados usam os meios de defesa que estão ao alcance do tribunal, não forjam provas. Pedem, quanto muito, nulidade de provas. Mas para que haja a nulidade da prova, é preciso que a prova esteja contaminada, é preciso que tenha havido um problema originário na prova. E, portanto,
as pessoas gostam todas muito de falar, mas há uma coisa que eu vos vou dizer. Olha, eu, nesta altura da minha vida, já representei juízes, já representei polícias, já representei procuradores, médicos, e toda a gente fala do excesso de garantias, etc. E vê-se nos jornais falarem-se do excesso de garantias e da demora da justiça e tal. Pois eu nunca vi nenhum procurador que eu tenha representado, nem nenhum polícia, nem nenhum juiz, quando está a ser representado e quando está no tribunal, queixar-se de excesso de garantias. Nunca, nunca. Aí as garantias são sempre poucas. É aquela boa e velha frase de que a malagueta no rabo dos outros para nós é refresco, não é? E é isto mesmo, não é? Certo. Mas já houve aquelas discussões familiares dos seus filhos, dizendo assim, pai, porque é que. Não sei, eu se fosse, por exemplo, se fosse a minha posição, eu acho que, não sei, Irmãos, deixar o mundo direi exatamente falar e, não sei, ter aquelas discussões mais acesas, ou, acesas não no sentido negativo, quase mas, políticas. exatamente, Eu acho que quando os miúdos são mais pequenos e são, portanto, mais maniqueístas, no sentido de ver o mundo mais a preto e branco, é mais complicado explicar aos miúdos. O pai defende sempre os maus porquê? Quer dizer, é aquela pergunta que os meus miúdos mais pequenos faziam. Eu lá vou com aquelas coisas do FI, porque mesmo os maus têm direito de defesa e tal. Mas as crianças não compreendem isso, não é? Porque as crianças não compreendem isso. O pai, no fim do dia, está sempre com os maus. Portanto, o pai é mau também. É um bocado esta associação que as crianças fazem. Hoje em dia, não. Eu acho que eles já compreendem o que é que eu faço na vida e ganham julgamentos, espero que outros. É assim a vida. Já sim, perdi sim. muito mais do que ganhei. E é assim a vida, não é? E já houve algum julgamento que achava que deveria ter, ou seja, que teve uma defesa espetacular e achava, obviamente, que ia ganhar, efetivamente, e depois, quando se leu a sentença, não foi favorável. Deixa-me dizer-te uma coisa antes. Pá, nunca nenhum advogado que tenha algum sentido crítico acha que fez uma defesa espetacular. Eu nunca acabei umas alegações, nunca, em 30 anos de carreira, e acabei umas alegações e pensei assim, pá, disse tudo o que queria, não me esqueci de nada, fui tipo impecável, pá, nunca. Em todos os julgamentos que eu faço, digo que grande besta, pá, esqueceste de focar aquela parte que era tão importante. Portanto, isto respondendo à primeira parte da tua pergunta. Respondendo à segunda, sim, já me aconteceu surpresa, mas também já me aconteceu surpresas nos dois sentidos. Julgamentos que eu achava que me tinham corrido pessimamente e que eu achava que estava completamente feito ao bife, e de repente, qual é o meu espanto? Ou o cliente é absolvido, ou leva uma pena suspensa quando eu pensava que ia ter uma pena efetiva. Portanto, já me aconteceu para todos os gostos, digamos assim. Ok. Certo. E depois de tudo, toda esta explanação, gostaria de saber quais são as características que, no seu entender, são essenciais, cruciais para que um advogado, no direito penal, mais precisamente, seja bem sucedido. Isso é uma pergunta de $1.000.000, oh, Rico Santos. Então, Vamos já aqui escrever. bom, então, a principal característica que eu acho que. Bom, antes, não há um advogado puro para direito penal. Eu acho que os advogados também se escolhem em função dos casos, ok? Há advogados que são mais talhados para determinado tipo. Estou mesmo a falar mesmo no âmbito do próprio processo penal. Há advogados que são mais talhados para um determinado tipo de assunto ou de caso e outros mais talhados para outro, ok? Mas eu acho que há características que todo o advogado em geral e o que faz direito penal em particular tem que ter. Em primeiro lugar, tem que ser trabalhador. Os processos não se estudam sozinhos. Em segundo lugar, tem que fazer os julgamentos com os juízes e não contra os juízes. Um julgamento nunca se faz contra o tribunal, faz-se com o tribunal. Em terceiro lugar, tem que saber dizer não ao cliente. É muito importante que o cliente, uma pessoa trace uma determinada estratégia, combine essa estratégia com o cliente e que o cliente respeite a estratégia que foi traçada. Porque se o cliente não respeita a estratégia que foi traçada,
nós não estamos a contar com isso e, portanto, ele próprio torna-se carrasco dele próprio no julgamento. Depois, um advogado que faz direito penal tem que ter um espírito prático, não pode ter um espírito teórico. E tem que saber olhar para um caso e saber que a vitória não significa absolvição. Há determinados casos em que eu recebo, olho para a prova que está produzida contra a pessoa e digo-lhe assim, e digo ao meu cliente, olha, meu amigo, você vai ser condenado, vamos lutar e organizar a estratégia para que você não tenha uma pena de prisão efetiva. E a vitória aqui é a não obtenção, a não condenação numa pena de prisão efetiva. Não é uma absolvição. E, portanto, a pessoa tem que ter noção que tem que ser muito pragmático e não pode pôr-se a querer fazer a vontade do cliente de procurar sustentar uma absolvição sem antes dizer ao cliente, você não tem hipótese de absolvição e, portanto, vamos colaborar com o tribunal, vamos fazer exatamente o contrário, para ver se você consegue não ir preso e, portanto, há que saber impor a nossa vontade aos nossos clientes. Eu acho que essa característica é uma característica importante. Certo. Certo. E então, É porque os técnicos são os advogados, eles é que irão guiar o processo e, portanto, convém ouvir o que tem para dizer. Passam a vida a fazer isso. Desejavelmente, Rickson, desejavelmente. mas depois também há os clientes mais casmurros que querem efetivamente seguir aquela estratégia, não é? Depois acho que isso aí é uma gestão também de. Mas aí, com franqueza, se de facto o cliente não está de acordo com a estratégia definida pelo advogado, aquilo que o advogado tem que fazer é dizer, meu amigo, há milhares de advogados em Lisboa, faça favor, porque eu, com franqueza, não acredito na estratégia que o senhor quer seguir. E, portanto, eu não vou contribuir, não quero contribuir para que o senhor dê cabo da sua vida. E temos até um caso paralelo, o caso dos médicos, que quando se vai às consultas já com o diagnóstico feito, vi no Google, é assim, e portanto temos também esse mal nos dias de hoje em que temos muita informação e leva as pessoas a quererem dar opiniões sobre assuntos que não têm a maestria, digamos assim. Tens toda a razão. Eu tenho hoje em dia clientes que discutem jurisprudência comigo. Sim, daqui a uns anos, com a inteligência artificial, as pessoas vão meter lá, olha, para este caso, o que é que tenho que fazer? O que é preciso fazer depois? Exatamente. E depois testam com o advogado. Exatamente. Se encaixa ou não. Exatamente. Isso. Pois. E então, e agora, quais é que são as dicas que daria a um jovem João Medeiros no início da sua carreira? Dicas que eu daria a um jovem. Assim mesmo. Então, dizia-lhe que, em primeiro lugar, tinha que ser muito trabalhador, muito responsável. Em segundo lugar, tinha que procurar um escritório onde exercesse advocacia penal, porque a prática do dia a dia é que forja os advogados. E, portanto, que procurasse trabalhar com colegas mais velhos que trabalham nessa área. O que é que eu diria mais a um jovem João Medeiros? Diria-lhe para ter paciência. Eu sei que as pessoas hoje em dia, e principalmente os jovens, eu vejo os meus estagiários, querem que as coisas aconteçam tudo muito rapidamente, mas eu diria para ter paciência. A vida é uma corrida, a vida profissional é uma corrida de fundo, principalmente na advocacia. E, portanto, tem que ter paciência. Mas que se tiver paciência, que se estudar, que se for aplicado, se for responsável, os sucessos inevitavelmente aparecem. Muito bem. E não sei se nos pode revelar assim, muito por alto, sabemos que vai sair da Vera de Almeida para um novo projeto. Certo. Não sei se pode revelar assim. Posso revelar tudo o que quiser. Este já é público, já foi comunicado, já falei com os meus sócios da Vera de Almeida e, portanto, nesta altura do campeonato, posso revelar tudo o que vocês quiserem que eu revele. Não tenho segredo nenhum relativamente a essa matéria. Então, quais é que são os próximos capítulos? Então, é basicamente assim.
Eu trabalhei 27 anos numa sociedade de advogados, trabalho há 4 na Vieira de Almeida e sempre fiz a minha vida profissional em sociedades de advogados. Eu tinha um desejo secreto, chamemos-lhe assim, mais ou menos secreto, de me testar noutro tipo de advocacia. Quando chega uma determinada altura da vossa vida em que uma pessoa mais ou menos já fez tudo, precisa de arranjar formas de se automotivar, digamos assim. E, portanto, a razão de ser de eu me ter metido neste projeto, e já lá vou, foi, que fique bem claro, por uma questão meramente pessoal e não por qualquer desavença relativamente à Vieira de Almeida, sociedade, aliás, da qual só tenho boas recordações e que sempre fui muitíssimo bem tratado, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. Portanto, quer dizer, isto é absolutamente claro. Dito isto, qual é o projeto? O projeto é uma pequeníssima boutique de advogados, limitada a 2 áreas específicas, direito penal e direito fiscal, para tentar aproveitar as sinergias que advêm das 2 áreas. Somos 8 gatos pingados, digamos assim, e, portanto, uma coisa completamente diferente daquilo que eu trabalhei sempre em sociedades com centenas de advogados. Neste caso é uma coisa pequenina. Num escritório também ele pequenino, é um escritório que tem 200 metros quadrados e nada comparado com as PLMJs ou com as Vieiras de Almeida desta vida, que são as casas que eu conheço. E aquilo que vamos procurar fazer é, ponto número 1, tentar dar, na medida de nossas possibilidades, um serviço de excelência na área da advocacia penal e fiscal. Ponto número 2, e no meu caso concreto, achar que podemos viver bastante dos conflitos de interesses que existem nas grandes sociedades de advogados e que isso é também uma oportunidade de trabalho. Eu queria vos dizer outra coisa, enfim, mas isto é uma opinião meramente pessoal e vale aquilo que vale. Eu acho que o futuro da advocacia penal vai ser exercido em pequenas boutiques de advogados. Eu acho que as grandes firmas de advogados vão ficar com o compliance, vão ficar com o controle nacional e com o regulatório, mas propriamente a parte do direito penal, por questões relacionadas designadamente com a visibilidade e com alguma publicidade negativa que às vezes surge aí, eu acho que as firmas grandes de advogados, aquilo que vão fazer é pôr a parte penal fora das grandes sociedades de advogados e, porventura, arranjar associações com pequenas boutiques de advogados que, esses sim, fazem só e exclusivamente direito penal. Isto é o que eu acredito. Depois daqui a uns tempos falamos, meus caros, mas é aquilo em que eu acredito. Certo. É muito E, interessante. certo. Acho que, Luís, não tens mais nenhuma questão. Não, acho que fiquei mais que esclarecido com tudo. Sim, sim, sim. E da nossa parte, só nos resta agradecer pela sua disponibilidade, pela abertura, histórias bastante interessantes, dicas bastante importantes. Eh, Acho que foi um momento bastante proveitoso, tanto da nossa parte, e acredito também que para o nosso público tenha sido um gosto, acompanhar este podcast. E só nos resta agradecer, que também recomendo que nos sigam nas redes sociais, tanto no LinkedIn como também no Instagram, e que também o João Medeiros que o sigam também nas suas redes. Portanto, agradecemos e muito obrigado. Eu também, já agora, queria vos agradecer. Eu é que gostei muito desta nossa conversa de domingo de manhã. Foi uma ótima conversa. Obrigado aos dois, obrigado Luís, obrigado Rickson. Foi um gosto mesmo. Muito obrigado.